nós vamos entrar direto aqui na mensagem, que Deus quer falar algo especial ao seu coração. Nós começamos aqui com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeiro, seja firme e constante. Nós não somos constantes às vezes. Não fica zangado, não estou fazendo afronta a ninguém, nem acusação. Mas você quer ver uma coisa? A oração. Eu tenho explicado, falei bastante no ano passado. A pessoa de viver a palavra de Deus, a oração. E olha aquelas pessoas da Bíblia, veja Davi no Salmo 34. O que Davi diz no versículo 1? Olha o que ele diz. Ele diz, louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, mas como é que eu posso louvar em todo o tempo? Em todo o tempo. Tempos de alegria, tempos de tristeza. Mas como é que eu vou louvar se eu estou com uma doença? Mas louvar é exaltar o Senhor. Por exemplo, se tem um diagnóstico, Jesus, o Senhor é maior do que essa doença. Surgiu essa enfermidade, mas o Senhor é maior. Eu não vou me dobrar diante dela, eu não vou vamos dizer assim, enfraquecer, eu vou usar o teu poder. Isso é louvar a Deus. Veja o salmista do Salmo 119, versículo 164. Ele diz, olha o que ele diz assim, 119, 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes. Nós aí marcamos no compreender, eu vou todo dia eu fazer um louvor para Deus. E começamos um dia, 2, depois esquecemos. Quer dizer, nós não somos constantes, nós temos que ser constantes. A mesma coisa eu falei do Daniel, profeta Daniel, quando foi ameaçado de morte, né? Não só ele, qualquer pessoa que fizesse um pedido a um Deus, a um homem que não fosse ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Mas o Daniel tinha um costume. Qual o costume que ele tinha? De orar, de falar com Deus. Veja comigo, em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, ele costumava fazer isso. Nós temos que aprender a ser constante na oração. É muito importante a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Aí eu trouxe também aqui Lucas 22, versículo 31, o próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que ele era Deus, mas estava aqui como homem. E como homem, olha o que ele tinha. É 22, 39, meu filho. 22, 39. É assim, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Opa, Jesus costumava ir para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Orar. E também os seus discípulos o seguiram. Aí ele dá a dica por que temos que orar. 40. Ele diz, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então, se você mantém uma comunhão com Deus, se você é constante na oração, constante, entenda bem, no envolvimento com Deus, quando vem a tentação, você não cai. Você atende frente à tentação, vamos dizer assim, debochando do diabo. Ele está batendo em porta errada. Eu sou morto para o pecado, um exemplo. Eu não estava tendo hipótese errada, eu não luto contra a carne e o sangue. Quando alguém lhe afronta, quando alguém provoca a sua ira, quando alguém entenda feio e fala alguma coisa, às vezes no local de trabalho, uma pessoa sempre pegando no seu pé, né, perturbando, às vezes na vizinhança. O que o diabo quer? Que você caia em tentação. Qual a tentação? De você agir na carne, agir como homem natural, discutir, brigar, aquelas coisas todas. Não, você vai para o campo espiritual, você não cai na tentação. Por isso que nós temos que aprender a ser firmes e constantes na oração. Constantes na nossa comunhão com Deus. Então está aqui um alerta, temos que ser. Aí continuando aqui em 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes na obra do Senhor. Se algum setor você não foi abençoado, continue crendo. Seja abundante. Eu não oro por isso, deve orar. O Senhor Deus quer lhe abençoar em tudo. Há um versículo da Bíblia que me chama muita atenção. É Mateus capítulo 5, versículo 6. Leia comigo. O que ele diz lá?
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, que terão muitos. Então tem que ter aquela vontade mesmo de viver, de participar de tudo. Se a cura divina é real, eu vou buscar então. Se a prosperidade é real, vamos buscar. E tudo, mas tudo é para a glória de Deus. Há um hino antigo que o missionário que fez a letra, o pastor Josias cantava assim: tudo que Deus tem para mim, eu quero. Porque se está na Bíblia, eu vou buscar. Eu vou ser, então, abundante. Aí o que estamos pregando, eu estou correndo, que é só para falar o final agora. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aí nós vamos voltar lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 25, versículo 19, a história de Isaac e Rebeca. Capítulo 25, versículo 19. Diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou. Olhando assim rapidamente, fazendo uma leitura rápida, parece que foi uma coisa fácil. Casou, a mulher é estéril, não, eu conheço Deus, e agora, mas não foi. Nós conhecemos a história, foram 20 anos de oração. Onde está escrito isso, pastor Jaime? Aqui mesmo, diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Atenção, hein? E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão o calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Vamos lá? E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Repare no versículo 20, ele tinha 40 anos quando casou. Ele só foi ser pai com 60. Mas qual é a lição? Ele não foi, entenda bem, não foi em vão o trabalho dele, não foi inútil. Ele perseverou, ele foi constante na oração. Nós não somos. Às vezes não somos constantes. Nós começamos a orar, se não aconteceu, eu acho que eu não estou orando direito, eu acho que eu não sei orar. Não. Quando você é constante, é quando você está firmado no que Deus diz, no que está escrito na palavra de Deus. No capítulo 17, no versículo 19, a Bíblia fala aqui para nós sobre isso. Deus falando para o pai do Isaque, Abraão. Isaque nem existia ainda. Deus que deu o nome para ele. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. Você sabe o que quer dizer, qual é o significado do nome Isaque? Alguém lembra? Olha para mim. Riso. Porque quando Abraão, Deus falou, ele riu no seu coração. Deus falou, volta um pouquinho, versículo 15, disse mais Abraão a Sarai, tua mulher não mais chamará pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se no seu coração, e disse no seu, a um homem de 100 anos, a nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Sim, é uma coisa impossível. Desculpe as mulheres, mas às vezes é até mais fácil o homem ser pai com 100 do que a mulher ser mãe com 90. Já passou o sono das mulheres, não está ovulando, aquele negócio todo, mas ali era Deus, irmão.
quando Deus fala, nós temos que crer. Temos que ser constantes em crer no que Deus diz. Mas a tônica que eu estou dando é o final do versículo 58 de 1 Coríntios 15, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer, não é vão quando você crê, quando você age sobre a palavra de Deus. Então ele agiu sobre a palavra de Deus. Versículo então 19, e ele disse: Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Certamente Abraão falou ao seu filho: meu filho Isaque, eu, teu pai Abraão, estou dizendo que Deus falou comigo que em você será contada a minha descendência. Ele casa, a mulher não consegue engravidar, é estéril. Ele poderia ter dito: casei errado. Ou quem poderia ter: Isaque, deixa de bobeira. Você está aí orando, isso é inútil. Você está orando, é assim mesmo. Mas aqui o nosso costume, e era costume deles, ter filhos com as servas. Isso é no passado, não é para nós hoje. Porque hoje o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Nem no pensamento entra outra pessoa. Isso é demônio, você pode ter certeza que é. Isso vai fazer você perder até a salvação. E vai impedir Deus de ouvir as suas orações. Então, aqui estamos vendo claramente que o Isaque não estava orando em cima do nada. Não era em cima de um desejo dele, de uma vontade dele, não. Isaque estava orando em cima de uma revelação de Deus. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 38, é lá na parte final da Bíblia, antes do Tiago é Hebreus, né? Depois do Filemão. Ele diz assim: mas o justo viverá da fé. Peraí, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então Isaque, entenda, ele não desistiu porque ele tinha ouvido a palavra. Ele teve com fé, a oração dele era a oração da fé. Então ele ficou firme para quê? Não só para sua mulher ser mãe, não só para ele ser pai, que era um bom desejo. O homem quer ser pai, o homem casou, quer ter, até o casal faz plano, vão ter 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, né? 10 filhos, vão encher a casa, não sei o quê, vão ter um só, não sei o quê. Era um bom desejo, mas não, era da fé. Não era um trabalho em vão. Então ele não perdeu tempo, ficou 20 anos. Alguém poderia ter debochado, caçoado: ah, Isaque, você está perdendo tempo. Isaque, você é bobo. Aqui os homens têm mulheres, têm filhos com outras mulheres. Isso aí é para... Não. Isaque era uma palavra, ele não resistiu. O seu trabalho não é vão do Senhor. Não desista do seu filho, da sua filha. Então você está orando, não está acontecendo nada. Pastor Jaime, cadê o menino? Está mais envolvido com o pecado. Eu tenho vergonha, porque a minha oração não está funcionando. Que negócio é esse? Seu trabalho não é vão, tem que ser constante na oração. Não, Deus, o meu filho é herança do Senhor, eu declaro que ele é do Senhor Jesus. Quem tem um filho que é menor e que é neto? Ou eu estou enganado? Na verdade, então percebe, mas ele entrou no outro caminho. Você fica orando por ele. Ou está no álcool, está nas drogas, está na rua. Hoje, uma senhora trouxe aqui a foto do filho, que há 2 anos e meio foi para a rua. Até hoje ela não encontra. Aí ela fez uma coisa tão bonita que ela estava feliz que ela não encontrou o filho dela. Mas ela conversando com uma pessoa, ela conversou com um rapaz. E ele deu o telefone da casa dele lá de Minas Gerais. O rapaz estava aqui nessa região aqui central, né? Na bagunça aí fora. E ela contou que ela estava feliz. Pastor, já não encontrei meu filho, tá? Foi no culto da manhã. Mas teve uma coisa, pastor. Eu peguei o telefone de um rapaz que ele falou que ele saiu de casa, que é de Minas Gerais, e eu telefonei para a mãe dele, e é verdade. E a mãe dele falou: olha, hoje eu orei essa noite que Jesus ia mandar uma resposta sobre o meu filho. Quer dizer, ela foi resposta de oração. Que bonito, né? Ela se colocou como resposta de oração. Seja constante. Essa mãe não está perdendo tempo. Você não vai perder tempo orando. Quando você ora, não sobre o desejo humano, não sobre a vontade do homem, mas quando você ora sobre aquilo que Deus diz, sobre aquilo que Deus fala, e as coisas funcionam. Amém?